falando sobre palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria é uma capacitação divina sobrenatural. Notem que a palavra é sobrenatural e não é algo natural, é sobrenatural, é manifestação de alguém que tem mais poder do que qualquer um de nós, o Espírito Santo. Para a tomada de uma decisão sábia em circunstâncias extremas e difíceis. Tiago vai falar na sua carta e diz: buscai sabedoria, clame por sabedoria, sabedoria do alto. Palavra de sabedoria se trata também de uma forma de revelar a verdade. O preparo que deve existir, por exemplo, em preparar um estudo bíblico, ele deve ser buscado por quem ensina sabedoria do alto. Não tem teologia, não tem conhecimento do mundo, não tem filosofia desse mundo que consiga dar real significado que só o Espírito Santo pode dar para as palavras que nós lemos na Bíblia. Não existe. A sabedoria opera no nível do entendimento profundo, algo que a sabedoria humana não consegue alcançar. E Deus dá a alguém para que sejam trazidos aos demais irmãos, servindo assim de edificação de todos. Então, a palavra de sabedoria é dada a alguém. E como esse recebe uma palavra de sabedoria, algo que nunca foi dito, mas que precisa ser dito, porque o Espírito Santo tem urgência que seja falado aquela palavra de sabedoria, ele coloca na vida de alguém. E traz isso para a igreja. E a igreja que está em sintonia com o Espírito Santo recebe a palavra e entende que é uma orientação sábia de Deus para a igreja. Temos dois exemplos disso expressos pelo apóstolo Paulo. Nós temos um que ele expressa em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Ele tem plena consciência disso. E ele diz: porque Cristo enviou-me, não para batizar, consciência do chamado, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, não. Imagine Paulo falando sobre isso, né? Um homem estudado, cheio de instrução, desde pequeno, tenra idade, mas não em sabedoria de palavras. Para que então que eu tenho toda a sabedoria colocada em um potinho fechado, porque essa sabedoria que eu adquiri intelectualmente não me serve mais? Em algum momento que ele diz que eu acho que isso aí é quase que um esterco. Eu considero isso como se fosse algo sem nenhum valor. Por que isso? Porque ele encontrou algo inexplicável e que o Espírito Santo começa a dar a ele coisas importantes a serem ditas para a igreja. Graças a Deus pela vida de Paulo, irmãos. Para quê? Para que a cruz de Cristo se não faça vã. Que não seja em vão o que Cristo fez na cruz do Calvário. Paulo expressa que as palavras da sua pregação não são derivadas da própria sabedoria, do próprio entendimento, de algo que ele adquiriu estudando os livros e os compêndios, e as enciclopédias, os dicionários, e a história do mundo, não. Mas vinha de uma fonte inesgotável. O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele vai testificar em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 e 2, ele diz: e eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, lembra quando eu fui ter convosco? Anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras, ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. A minha intenção não é outra, senão trazer a memória de que Cristo morreu, foi crucificado e ressuscitou o terceiro dia.
Isto é complementado com o que ele afirma em 1 Coríntios, capítulo 2, nos versículos seguintes, 9 e 10, ele diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Eu acredito que existem mistérios ainda, em alguns pontos de entendimento para alguma que para outra pessoa, sobre coisas que Deus já falou, inclusive. Mas ela só vai entender isso se ela, antes de ler a palavra, se debruçar em oração e pedir a Deus sabedoria para entender o que está escrito. A realidade é que o Espírito Santo vem, age e explica tudo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esta sabedoria espiritual, ela é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. E uma coisa interessante é que a palavra de sabedoria, ela age muito na questão presente e futuro. Muitas vezes a palavra de sabedoria vem sobre algo que eu estou vivendo agora, e eu preciso da resposta agora. E vem alguém e diz: irmão, o Espírito Santo me dirige dizer para você, toma essa decisão. Imagina, você faz aquela decisão e aquilo acontece. Da forma como o Espírito Santo dirige. Mas ela pode ser para futuro. Alguém de repente está pensando que algo no futuro pode vir, a não acontecer. E vem o Espírito Santo e testifica no coração dela: calma o teu coração. Eu estou cuidando de tudo. Eu estou direcionando tudo. Eu sei os anseios do teu coração. E a pessoa descansa. E quando vê, de repente acontece. E aí ele lembra: eu lembro dessa palavra de sabedoria que veio ao meu coração. No entanto, irmãos, aconselhar, pelo que se vê naturalmente, ou seja, aconselhar pelo que eu vejo com os meus olhos naturais, é perigoso. Duas coisas podem acontecer. Podemos motivar em consequência, ou desmotivar a sinceridade. Nós não podemos forçar o Espírito Santo a fazer aquilo que ele não quer fazer. Nós não podemos dizer e achar que o Espírito Santo está às nossas limitações, ao nosso serviço para fazer, no estalar de dedos, o que nós queremos. Não. Como falei, é a ação sobrenatural do Espírito Santo. E ele faz quando ele quer, quando é urgente, quando é necessário, quando edifica a igreja, quando glorifica o nome de Cristo. Algumas pessoas hoje estão tratando o Espírito Santo como se fosse um guru. Me aconselha aí. O que eu devo fazer? E muitas vezes o conselho está aqui. É preciso enfatizar que alguém falando com palavra de sabedoria é alguém operando debaixo da revelação do Espírito Santo. O que significa que é mais que um conhecimento da Bíblia, de fatos da vida, morte e ressurreição de Cristo, que isso tudo nós já sabemos. E bem mais que uma experiência pessoal de salvação. O que muitas vezes nós vemos é que as pessoas querem aconselhar de acordo com aquilo que elas viveram. Só que nós temos que entender, irmãos, que cada um vive algo diferente. Nem sempre o que Deus falou comigo, a forma como Ele direcionou a mim, é o que Ele está querendo dizer para outra pessoa. Por isso, irmãos, a fonte da palavra de sabedoria, de aconselhamento, de uma palavra que vai direcionar alguém, ela não é vinda de meu conhecimento e de minha vivência espiritual. É algo específico que Deus quer para uma pessoa e que é revelada pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus.